Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes associados da loja esotérica virtual Alevir e também nossos queridos acompanhantes, ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, sejam todos bem-vindos à temporada 2015 do programa Lux Esotérica, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, trazendo para vocês, ouvintes, de segunda a sexta-feira, sempre os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, buscando sempre aí elevar a espiritualidade, o padrão vibratório de todos aqueles que acompanham o nosso programa, sempre no aspecto de boa vontade, ouvintes, de liberdade de pensamento. É aqui sempre o que nós, ouvintes, buscamos trazer para aqueles que estão sempre buscando informações fidedignas, e, ouvintes, é isso que nós oferecemos aqui no nosso programa. E nessa temporada, ouvintes, nós vamos começar a trazer temas para vocês, iniciando com uma obra realmente maravilhosa, que é A Voz do Silêncio, este livrinho escrito em 1889, publicado nos derradeiros dias de Madame Helena Petrovna Blavatsky, a grande fundadora do programa, aliás, da Sociedade Teosófica, inspiradora do movimento e da filosofia teosófica. Madame Blavatsky escreveu esse maravilhoso livro, trazendo a inspiração do Oriente, ouvintes, que é a grande função que Madame Blavatsky teve como grande foco da sua vida. E nós sabemos que hoje em dia o esoterismo se espalhou por todo o mundo, mas cada vez mais, ouvintes, nós sentimos a grande importância do estudo de obras realmente fundamentadas, obras que trazem realmente um aprofundamento. Então nós vamos trazer exatamente essa obra, ouvintes, buscando inspirar a todos aqueles que estão buscando a sabedoria. E a sabedoria divina, a teosofia, nos auxilia, ouvintes, a viver cada vez melhor o nosso dia a dia, e nós sabemos que é muito importante buscar realmente fontes de qualidade para a nossa leitura e principalmente para a inspiração. Então, ouvintes, nós recomendamos a leitura do livro A Voz do Silêncio, que vocês podem encontrar à disposição de vocês gratuitamente no site da Levir, em www.levir.com.br. Ali onde fala de Madame Blavatsky, vocês vão encontrar A Voz do Silêncio na íntegra. Mas também, ouvintes, vocês vão encontrar, se vocês procurarem lá na nossa seção de livraria, temos duas versões impressas, né? Há pessoas que realmente preferem ler com a coisa na mão, né? Que é o livro, e ainda não caiu em desuso, ouvintes, mas está disponível a edição da Editora Teosófica no formato de livro de bolso, ouvintes, e também a edição maior um pouco da Editora Pensamento, com a tradução de Fernando Pessoa, esse grande e
indescritível, inominável poeta da língua portuguesa, mas que era um grande místico, grande ocultista. Foi ele que traduziu pela primeira vez para a língua portuguesa A Voz do Silêncio, e também com notas do Joaquim Gervásio de Figueiredo. Esse livro vocês vão encontrar sempre, ouvintes, com a busca de um aprofundamento. E nós temos que dizer, ouvintes, que Madame Blavatsky é realmente aquela que desbravou essas terras, né, tão difíceis que nós temos trilhado. Se não fosse ela, ouvintes, nós não teríamos acesso a todo esse material, com as suas obras magnas, como a Doutrina Secreta, como Isis Sem Véu, como os termos orientais que ela acabou realmente trazendo para o mundo, que na verdade, ouvintes, foi o grande trabalho para o qual se sacrificou Madame Helena Petrovna Blavatsky. E o grande diferencial dessas obras clássicas de Blavatsky para A Voz do Silêncio é que A Voz do Silêncio, que segundo ela transcreveu de memória, pois ela tinha decorado em sua mente os preceitos ocultos que ela aprendeu no Tibete, é que essa obra está no formato de sutras, né? Sutras que facilitam a memorização, assim como as instâncias, né, de Dzyan, que são o arcabouço da doutrina secreta. Então, na antiguidade, que obviamente não havia sequer nem os livros que facilitavam o estudo, na verdade, o que acontecia é que os estudantes acabavam decorando, né, os termos, e assim, ouvintes, trazendo uma maior possibilidade de se manter, né, na mente o conhecimento. Então, nós sabemos que hoje em dia nós temos acesso a muito mais material do que havia no passado, mas isso, ouvintes, não quer dizer que nós estejamos compreendendo mais do que os antigos faziam. Na verdade, ouvintes, há necessidade de aprofundamento, de ir mais fundo, ouvintes, dentro do conhecimento. E quando Madame Blavatsky peregrinou pelo Tibete, pelo Nepal, buscando os mosteiros, as lamacerias, ela, ouvintes, foi atrás de grandes mestres que nós sabemos que hoje são conhecidos na literatura teosófica como os Mahatmas, que são hoje praticamente popularizados, né, como os mestres ascensos, mas que na verdade, ouvintes, nós sabemos pelo estudo da teosofia que são na verdade homens aperfeiçoados, homens que realmente progrediram até o mais profundo das possibilidades humanas. E eles, ouvintes, na verdade, foram quem instruíram Madame Blavatsky. Então, os dois grandes mestres, o mestre Moria, que era o mestre principal, o guru de Madame Blavatsky, e o mestre Putumi, os dois, ouvintes, se definiam como budistas, mas budistas no sentido mais profundo do termo.
não simplesmente como aderentes da filosofia de Gautama Buda, mas budistas como aqueles que buscam a luz interna, a luz interior, que é a mesma em todos os seres humanos, cuja busca tem diversos nomes através do mundo, mas que está, na verdade, implantada dentro de cada um de nós, ouvintes seres humanos. Então, como nós lemos na introdução desses livros, Madame Blavatsky diz que as páginas de A Voz do Silêncio foram extraídas dos livros dos Preceitos de Ouros, que é uma das obras mais lidas pelos estudiosos do misticismo oriental. E seu conhecimento é obrigatório naquela escola cujos ensinamentos são aceitos por muitos teosofistas. Por isso, como ela sabia de cor muitos desses preceitos, o trabalho de traduzi-los foi para ela então uma tarefa fácil. E continua ela no prefácio de A Voz do Silêncio dizendo: é bem sabido que na Índia os métodos de desenvolvimento psíquico divergem segundo os gurus, ou seja, os professores, instrutores ou mestres, não só porque eles pertencem a diversas e diferentes escolas filosóficas, mas também porque cada guru tem o seu próprio sistema. A obra A Voz do Silêncio, de onde provém os trechos que traduzo, formam parte da mesma série de onde foram tiradas as instâncias do livro de Xian, sobre as quais se baseia a doutrina secreta. E, na verdade, então, ouvintes, Blavatsky fez esse monumental trabalho de trazer à baila, uma vez mais, para o Ocidente, livros que eram de conhecimento, que estavam apenas disponíveis para os orientais, e a partir desse trabalho realmente inacreditavelmente profundo, de milhares e milhares de páginas que Blavatsky deitou nas folhas de papel ao maço, né? Porque obviamente não tinha nem sequer a máquina de escrever, ainda estava nos seus primórdios na época em que ela escrevia. Mas o que importa, ouvintes, é que isto foi trazido, e não por acaso, ouvintes, quando os grandes mestres do budismo observam este rosto severo de Madame Blavatsky, eles percebem que ali há uma grande energia espiritual por trás dela. Foi D.T. Suzuki, grande mestre do Zen budismo, que nos Estados Unidos, quando se deparou pela primeira vez na sua vida, ao ir dar uma conferência, se deparou com o retrato de Madame Blavatsky. Ele ficou fitando este retrato por muito tempo, por alguns minutos, e quando ele parou de olhá-lo, ele disse: aqui está a figura de um grande Bodhisattva. Ele percebeu, ouvintes, que Madame Blavatsky realmente é portadora de uma tradição, porque esta vida de Madame Blavatsky, ouvintes, não foi a primeira na qual ela foi convidada pelos mestres para trazer essa luz para o mundo. E por muitas encarnações ela assim o fez, e é por isso que Blavatsky hoje está no grau iniciático de Arhat, ou seja, ela possui a quarta grande iniciação na fraternidade branca, e
proximamente, ouvintes, ela galgará, né? A sua alma galgará ao nível de mestre, de adepto. Então, não foi por acaso que os Mahatmas escolheram Blavatsky para ser a transmissora desses conhecimentos, sendo que a voz do silêncio, ouvintes, contém os preceitos do livro de preceitos áureos, né? Alguns dos quais, segundo diz aqui Blavatsky no prefácio da obra, são pré-budistas, ao passo que outros pontos dessa sabedoria pertencem a uma época posterior, né? Esse livro dos preceitos áureos contém cerca de 90 pequenos tratados distintos, e segundo ela, destes ela aprendeu de cor há muitos anos 39 desses fragmentos. Para traduzir os outros, ela teria que se referir a apontamentos diversos e dispersos entre o número de papéis e notas que ela coletou ao longo de 20 anos de estudos e nunca foram postos em ordem. Mas o que ela pôde trazer para nós, ouvintes, já é uma grande contribuição. E contudo, ela mesma diz que o que ela escreveu em A Voz do Silêncio é, na verdade, apenas algo semelhante, ouvintes, ao que há nos grandes livros de sabedoria no mundo, como os Upanishads, né? Os grandes comentários hindus aos Vedas, onde nós encontramos frases idênticas ao de A Voz do Silêncio, como a frase mata todo o desejo de viver, e Krishna, quando diz a Arjuna no Bhagavad Gita que esse desejo mora apenas no corpo, veículo do ser encarnado, e não na própria individualidade, que é eterna, indestrutível, que não mata nem é mortal. Em outros livros também encontramos a frase mata a sensação, como ensina o Sutta Nipata. Outra frase: olha do mesmo modo para o prazer e para a dor, para o ganho e para a perda, para a vitória e para a derrota. E ainda assim busca o abrigo só no eterno. Destrói o sentido da existência separada, repete Krishna de variadas maneiras. E o espírito que segue os sentidos, que são vagabundos, finalmente eles tornam a Buddhi, a essência da luz, tão inerte como o barco que o vento arrasta sobre as águas. É o que lemos no Bhagavad Gita, o grande cântico do Senhor, o fragmento do Mahabharata, esse grande clássico da literatura indiana. Então, ouvintes, o livro A Voz do Silêncio são instruções para aqueles que buscam o caminho, buscam realmente trilhar a senda da santidade, buscam retornar, ouvintes, para a fonte de tudo, porque o mais difícil, ouvintes, de toda essa caminhada é encontrar o caminho de volta, o caminho, ouvintes, que às vezes fica tão turbulento, tão cheio de obstáculos, que nós já não nos encontramos mais, não nos acreditamos mais como pessoas que estão ali trabalhando para o retorno para a luz.
muitos se perdem no caminho, ouvintes, se identificando com as situações da vida. Então a voz do silêncio, ouvintes, vai nos trazer realmente inspiração para aquele caminho, ouvintes, que tem que ser trilhado não lá fora, mas dentro do nosso próprio ser. E quiçá, ouvintes, nós pudéssemos fazer esta maravilhosa peregrinação que Blavatsky fez. Por 3 vezes ela tentou penetrar no Tibete para encontrar os mestres que ela conhecia apenas por inspiração espiritual, e um deles ela conheceu em Londres, que foi o próprio mestre Moria, quando esse estava ali numa comitiva diplomática do Tibete e do norte da Índia, da Caxemira, onde o mestre Moria era o seu mandatário, era o seu Maharaja, né, ou Marajá, como nós dizemos aqui no Brasil. Mas finalmente, na 3ª tentativa, ela conseguiu, ouvintes, penetrar os segredos daquela região, e, segundo ela mesma disse, travestida de homem para não ser barrada ali pelos guardiães daquelas regiões, porque esses países tinham uma grande resistência com a presença de estrangeiros. Então ela se vestiu de homem e conseguiu chegar ao mosteiro. Dizem que em Shigatse, ali era o mosteiro onde se encontrava o mestre Kutumi. Esse grande mestre, ouvintes, que em vidas passadas foi o grande filósofo budista, que foi Nagarjuna. E, ouvintes, não por acaso as cartas dos Mahatmas que nós conhecemos hoje, a maioria delas foram escritas justamente por o mestre Kutumi. E ele, ouvintes, então deve ter sido o primeiro instrutor direto de Madame Blavatsky nessa sabedoria. E como o mestre Moria é praticamente o irmão de sangue do mestre Kutumi, então Kutumi e Moria foram os 2 grandes pilares desse salto quântico que Madame Blavatsky deu ao chegar àquelas terras sagradas do budismo tibetano Gelugpa, que dentro da tradição budista, ouvintes, é aquele que mantém realmente a tradição mais pura do budismo, como ensinou realmente Siddhartha Gautama, como caminho para a verdadeira libertação. Pois o budismo, como todas as outras religiões, ouvintes, com o tempo foi se matizando com aspectos religiosos, mas Madame Blavatsky, ouvintes, conseguiu fazer a sua pesquisa e foi treinada pelos Mahatmas, ela que já tinha uma grande mediunidade desde tenra idade, mas que nunca ela conseguiu controlar realmente de uma maneira plena esses poderes. Com o treinamento com o mestre Moria, com o mestre Kutumi, Blavatsky se transformou num perfeito canal consciente para a transmissão da sabedoria divina para o Ocidente.
pois desde que Tsongkhapa, o grande líder do budismo tibetano Gelugpa, definiu, ouvintes, que os arhats do budismo, isso foi por volta do século XIV da nossa atual era, ele definiu que todo século deveria haver um esforço dos arhats para iluminar a civilização branca, nós do Ocidente, ouvintes. E então a presença de Blavatsky ali e depois os seus escritos visavam exatamente isso, trazer essa inspiração. E hoje nós vemos, ouvintes, o budismo se espalhar por todo o mundo, e o trabalho de Olcott, o trabalho de Madame Blavatsky foram notáveis nesse sentido, pois eles perceberam que o budismo estava completamente decaído, praticamente sendo esquecido, e o coronel Olcott criou até o catecismo budista, o hino budista, a bandeira budista, que é hoje, até hoje, usada pelos países que mantêm essa filosofia. E assim, ouvintes, resgataram esses princípios, e a partir do nosso segundo bloco de hoje nós vamos mergulhar, ouvintes, nesse conhecimento. O conhecimento inspirador de A Voz do Silêncio, nesse espírito, ouvintes, que a vida verdadeiramente budista nos indica. Então os Gelugpas dos gorros amarelos vivem uma vida monástica totalmente dedicada à espiritualidade. E nós ocidentais, ouvintes, carecemos muito de uma vida assim. E, ouvintes, vamos com certeza nos relembrar do verdadeiro caminho, do caminho que está dentro de nós mesmos, ouvintes, o caminho que ensinou o Senhor Buda, de nos livrarmos da ilusão e investigar, ouvintes, a nossa natureza interna e, quiçá, ouvintes, ao escutar, ouvir a voz interior, a voz do silêncio. Então esta é uma pequena introdução, ouvintes, a esta obra que eu recomendo a detida leitura e meditação por todos vocês, ouvintes, que estão acompanhando o programa Lux Esotérica de hoje, retornando agora na temporada 2015, agradecendo a audiência de vocês, ouvintes. Vamos ao intervalinho e voltaremos já já para começarmos o nosso estudo do texto da Voz do Silêncio de Helena Petrovna Blavatsky. Vamos a um intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências,
as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que vai trazer aí a nossa introdução, o começo do nosso estudo para os temas do livro A Voz do Silêncio, de Madame Helena Petrovna Blavatsky, que nós recomendamos a todos a leitura. Temos aí a versão online no site da Levir em www.levir.com.br/voice.php. Temos o link aqui na página da rádio. Vocês podem acompanhar conosco esta leitura, ouvintes, que com certeza vai ser muito inspiradora para todos. Tenho certeza disso. E então, ouvintes, colocado isso, vamos começar o nosso estudo da Voz do Silêncio, percebendo, ouvintes, que quando se fala nessa temática, nós estamos falando da vivência, da vida oculta, da vida interior, ouvintes. Não é relativa a nossa personalidade, ao nosso ser mortal, mas sim as condições da nossa vida mais profunda, da nossa vida realmente interna. É para esse nível que está direcionado a temas como esse da Voz do Silêncio. Então, você que já tem uma prática meditativa, os ouvintes da Rádio Esotérica FM que buscam essa música tão tranquila, uma música mais relaxante, com certeza, ouvintes, sabem que o nosso intuito aqui do nosso programa é fornecer uma música que permita uma reflexão maior sobre a nossa natureza. Pois uma música muito agitada, uma música muito ritmada,
e que às vezes faz vibrar mais os chakras inferiores do que os superiores, às vezes não contribui, ouvintes, para essa vida mais reflexiva. Ao contrário, uma música mais tranquila, mais suave, permite a nossa mente ser mais reflexiva, e aqueles de vocês que já evoluíram, inclusive, para uma vida que tenha momentos de meditação, momentos de reflexão mais profundos, com certeza também se beneficiam dessa disponibilidade que nós temos aqui na nossa rádio, inclusive por ser uma rádio interativa, dessa possibilidade de começar, ouvintes, a praticar a meditação. Então, a Voz do Silêncio se destina àquelas pessoas que estão buscando conhecer, ouvintes, o seu ser interno. Então, o primeiro fragmento da Voz do Silêncio diz o seguinte: estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos id inferiores. E aí surge o primeiro termo, ouvintes, que precisa de explicação. Joaquim Gervásio de Figueiredo nos dá aqui a explicação de que esses id inferiores, id na verdade é a palavra Pali, e que equivale ao sânscrito siddhis, ou os siddhas são aqueles que possuem os siddhis, que são os poderes, as faculdades psíquicas, e chamados os poderes extraordinários ou anormais que há no ser humano, mas que estão latentes. Segundo Joaquim Gervásio, aqui nos seus comentários, há duas espécies de siddhis ou poderes. Um grupo inicial, são chamados siddhis inferiores, e compreendem exatamente essas energias inferiores, grosseiras ou psíquicas, ou ainda mentais. Ao passo que, por outro lado, há os siddhis superiores, que exigem um mais alto cultivo das capacidades espirituais. E ele cita uma passagem do Srimad Bhagavat, onde Krishna diz o seguinte: aquele que está ocupado na execução do yoga, que venceu os seus sentidos e concentrou o seu espírito em mim, ou seja, em Krishna, a tais yogis como esse, a eles todos os siddhis estão prontos a servir. Então, a Voz do Silêncio é uma instrução e também uma orientação, ouvintes, pois aquele que buscar a vida interior e não conhecendo, ouvintes, a existência desses siddhis, que podem ser despertados, ouvintes, de uma maneira automática, muitos poderes, principalmente aqueles relacionados com os chakras, com os centros energéticos, podem ser despertados às vezes até por acaso. Há pessoas que vão frequentar uma ginástica, um esporte, e às vezes a pessoa está em casa tranquilamente, toma um tombo, bate o cóccix, a base da coluna, no chão ou no móvel, e aí sentem um calor muito grande. Há inclusive relatos de pessoas que acabaram até queimadas, num fenômeno em que o corpo humano se queima de dentro para fora, inclusive não queimando a roupa ou a mobília que está ao redor do corpo, porque há, ouvintes, um poder latente, indescritível no ser humano, que está armazenado na base da coluna,
que é responsável pela maior parte dos impulsos de sobrevivência que nós temos, que os hindus chamam de Kundalini, ou seja, a serpente enroscada, enrolada na base da coluna, e muitas pessoas despertam, ouvintes, essa energia por acaso, por acidente, e há aqueles que despertam apenas com exercícios, principalmente exercícios respiratórios, que realmente mexem profundamente com essa energia. E aí, ouvintes, a pessoa entra na seara dos chamados Siddhis. Mas poucos sabem, essas pessoas, ouvintes, que os Siddhis inferiores não têm relação nenhuma com espiritualidade. O indivíduo pode desenvolver clareaudiência, ou seja, ouvir os planos invisíveis, pode desenvolver clarividência, começar a enxergar a energia das outras pessoas, pode, ouvintes, desenvolver um magnetismo, antigamente se dizia um magnetismo animal muito forte, que faz com que as pessoas fiquem muito atraídas por essa pessoa que desenvolve, que desperta essa energia. Normalmente se chamam essas pessoas de carismáticas, são pessoas que têm inclusive certos poderes de cura, mas muitos ouvintes se perdem nesse caminho porque acham que isso é espiritualidade, acham que isso é elevação espiritual, quando na verdade são apenas possibilidades que o nosso corpo, que as nossas energias oferecem. Pois o que realmente é importante, ouvintes, o que realmente o verdadeiro yogi deve desenvolver são os siddhis superiores. São os verdadeiros poderes latentes do ser humano, que não estão lá fora, ouvintes, estão na verdade dentro do ser, e ouvintes, e são na verdade as capacidades de compreensão, de intelecção, de intuição, de percepção, ouvintes, da realidade maior, da realidade do seu próprio ser. E isso, ouvintes, prescinde de qualquer desenvolvimento de poderes inferiores. Em outra obra teosófica nós lemos que não se deve, ouvintes, procurar esses poderes. Esses poderes, na verdade, virão com o tempo, se o indivíduo procurar as coisas verdadeiras, as coisas profundas, né? Porque, na verdade, quando aos pés do mestre, que é o livro que diz isso, instrui o indivíduo a buscar o que é superior em primeiro lugar, isso equivale ao que nós lemos na Bíblia, né? Busca a Deus sobre todas as coisas, e o resto, ouvintes, nos será dado por acréscimo. Pois aquele que busca a riqueza ou os poderes inferiores deve saber que isso não leva imediatamente a nada superior. Agora, ao contrário, ouvintes, aquele que obtém o superior, esse está apto a obter aquilo que são as coisas do mundo. E na verdade só o sábio, só aquele que atinge aquilo que é mais profundo é que está realmente qualificado para obter as posses, para administrar de uma forma equânime as coisas do mundo, as quais muitas vezes nós nos apegamos e que nos prendem. Então, as instruções de A Voz do Silêncio se destinam àqueles que ainda não perceberam essa armadilha
dos Siddhis inferiores. Mas continuando, aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som sem som, e compreendê-la, terá de aprender a natureza de Dharana. E aí, as notas aqui de Gervásio Figueiredo nos explicam, ouvintes, que Dharana, né, significa o poder de concentração. Este sim é um Siddhi superior. Ou seja, repetindo, aquele que quiser ouvir a voz de nada, a voz do silêncio, a mensagem que brota do coração, ouvintes, que vem do âmago, do íntimo do nosso ser, aquele som que é sem barulho, que é sem natureza exterior, mas que comunica profundamente ao nosso ser, terá que aprender a natureza de Dharana, ou seja, da concentração. É só aquele que tem uma vida interior, uma vida dedicada à meditação, à contemplação, é que vai finalmente ouvir a voz do silêncio. E continua o texto. Tendo se tornado então indiferente aos objetos da percepção, deve o aluno, o discípulo, procurar o rajá dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que acorda a ilusão. E prossegue o livro, os preceitos áureos, ouvintes, informando-nos, instruindo. Então, primeiro, desenvolver a concentração. Segundo, se tornar indiferente aos objetos de percepção. E procurar o rajá, ou seja, o rei, ou seja, aquele que produz os pensamentos. E aquilo que está por trás do pensamento, ouvintes, é a luz de Buddhi, a luz da compreensão, a luz da verdadeira percepção, pois aquilo, ouvintes, que faz com que nós pensemos, que nós tenhamos memória, que nós tenhamos raciocínio, racionalidade, não é a própria natureza da mente. A mente, na verdade, é uma grande refletora, é como um espelho. Quando ela reflete as coisas aqui de baixo, ela reflete as ações, as emoções, e muitas vezes a mente se perde. Só quando o espelho da mente se volta para dentro, se volta para o alto, e estando indiferente às coisas daqui de baixo, ouvintes, se afastando das coisas, dos fenômenos do sentido, é que ela pode realmente focalizar a luz que está por trás e acima dela. E aí que vem, ouvintes, a frase que é uma das frases mais clássicas da Voz do Silêncio. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate o assassino. Os termos são fortes, ouvintes. A mente, a grande assassina do real. Que o discípulo mate o assassino. Porque a grande batalha, ouvintes, da nossa consciência é travada no palco da nossa mente. É o verdadeiro campo de Kurukshetra, aonde o Bhagavad Gita, descreve que Arjuna, o divino discípulo, contemplava os seus parentes se armando para guerrear, e aí surge para ele Krishna, representando o espírito, e explica para ele que ali, ouvintes, era o palco da batalha, e que aqueles parentes que iriam guerrear, na verdade, eram aspectos dele mesmo.
E a nossa mente, ouvintes, é o grande agregador das percepções. A mente é o quinto, né, elemento, é o sexto sentido, ouvintes, que vai além daquilo que a gente percebe com o corpo, com as emoções. Tudo isso é sintetizado na mente. E o próprio termo mentir que nós utilizamos, ouvintes, a mente está contido no termo mentira, pois vocês estão aí, ouvintes, me ouvindo diante de um computador, diante de um aparelho de som, seja lá qual for, e vocês podem imaginar, há uma realidade lá fora, uma mensagem que está vindo de fora de mim, e existe o meu ser, o meu eu. Essa grande separação, ouvintes, que nós criamos é, na verdade, a grande ilusão, a ilusão da separatividade. Então a mente não é capaz de perceber a grande unidade que existe entre todos os seres, entre todas as coisas. Então a busca da voz do silêncio é, ouvintes, matar a mente, não no sentido de destruí-la, mas sim de transformá-la. Quantas vezes nós falamos aqui no nosso programa, ouvintes, que nós deveríamos substituir a palavra morte por transformação. Então, que o discípulo transforme esse assassino. Pois a mente, se ela se voltar para o alto, ouvintes, se ela buscar o que é real, ela morrerá para o que ela era antes, ela se transformará num veículo de percepção que vai ajudar a evolução nesse caminho. E a voz do silêncio prossegue. Porque quando para si mesmo a sua própria forma parece real, como o parecem ao acordar todas as formas que ele vê em sonhos, quando deixar de ouvir os muitos, poderá divisar o som interior que mata o exterior. Então, e só então, abandonará ele a região de Asats, o falso, para chegar ao reino de Sats, o verdadeiro. É uma instrução, ouvintes, bastante profunda, ou seja, quando a mente, que é o instrumento que nós temos, ouvintes, para evoluir, o instrumento que nós temos para nos transformar, quando ele se voltar para cima, então ele começa a perceber cada vez mais a unidade, a não separatividade, pois da mesma forma, ouvintes, que nós estamos respirando essa atmosfera, esse ar que já entrou no pulmão de tantas pessoas, de tantos animais, de tantos insetos, e nós não percebemos que é a mesma atmosfera que entra e sai nos pulmões e nos organismos de todos os seres, o mesmo acontece com a mente. Nós acreditamos que nós temos uma mente nossa, que está aqui dentro do nosso cérebro, que eu sei mais coisas do que outra pessoa, que outra pessoa sabe coisas diferentes de mim, quando na verdade há uma grande mente, um grande fluido, ouvintes, assim como a atmosfera é um gás, a mente é como um grande fluido que nós estamos mergulhados nela e nós fazemos uma parte dela como se fosse nossa. Se nós percebermos que há esse grande oceano, um oceano de conhecimento, de sabedoria, nós daremos um passo para chegar na região do verdadeiro. Mas a voz do silêncio vai mais fundo. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior.
e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir a imagem, ou seja, o homem tem de se tornar surda aos rugidos como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. São, ouvintes, as pré-condições da paralisação da nossa personalidade, que num êxtase vai dar o salto quântico de percepção e vai compreender o que está além do mundo dos sentidos. Então, antes que essa alma, ouvintes, que está dentro de nós, possa realmente enxergar, pois a nossa alma, ouvintes, é um ser muito mais antigo do que nós, esteve presente em todas as nossas encarnações anteriores. Se nós quisermos alcançar esse nível de contato com a alma, e que nós, com o nosso cérebro, possamos sentir, ouvintes, a sabedoria que está na nossa alma, nós temos, ouvintes, que ultrapassar esse apego com as coisas dos sentidos que nós temos aqui na Terra. E vai mais além a voz do silêncio. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso. Como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro ao espírito do escultor. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se. Esse é o grande objetivo, ouvintes. A alma que veio do espírito, a alma não vem aqui da terra, ouvintes, a alma vem de um aspecto da divindade, mas ela, durante todas as suas vidas, aprendeu com as experiências que nós temos aqui, e é ela, ouvintes, a nossa alma que anela, que deseja profundamente retornar à sua fonte. Então ela precisa, ouvintes, se unir àquela fonte de poder que está por trás dela. Porque, segundo nos ensina a teosofia, o aspecto mais inferior da alma é a mente abstrata. E por trás da mente, ouvintes, há aquela luz irradiante, a luz de Budi, a luz da intuição, que é o verdadeiro sol, ouvintes, é a lâmpada por trás do projetor. A mente, na verdade, é o projetor. As nossas ideias, as nossas percepções são como se fosse o filme. E o que nós estamos vendo aqui no mundo, ouvintes, é a projeção na tela. Então, se nós fôssemos ao cinema e ao invés de nos identificarmos com as imagens, nós percebêssemos que o que realmente é fundamental é a luz está brilhando na lâmpada dentro do projetor, nós teríamos compreendido a verdadeira fonte do nosso ser. Então acontece aquilo que a luz, a voz do silêncio nos diz, porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se. Mas há mais. E então ao ouvido interior falará e dirá: se a tua alma sorri ao banhar-se ao sol da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e de matéria, se a tua alma chora dentro do seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por quebrar o fio de prata que a liga ao mestre, sabe, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Ouvintes, essa
o grande dilema que nós temos, pois nós estamos apegados a milhares e milhares de encarnações que nós tivemos no passado, e nós só compreendemos a vida, a consciência, como provinda dessa matéria, dessa substância a qual nós usamos, que nós comemos, que nós cheiramos, que nós bebemos, que nós vemos, que nós ouvimos. Nós estamos totalmente ligados aos sentidos. Só, ouvintes, como diz aqui a voz do silêncio, quando ao tumulto do mundo a tua alma desabrocha da ouvidos, quando à voz clamorosa da grande ilusão a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira como a tartaruga tímida para dentro da concha da personalidade, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso a tua alma é um sacrário indigno. Ou seja, enquanto nós estivermos apegados, ouvintes, a todas essas experiências exteriores, a nossa alma não estará liberta, a voz do silêncio não se manifestará, porque o nosso prazer, a nossa satisfação estão ainda nas coisas do mundo. Só, ouvintes, aquele que pela sabedoria, ou às vezes por uma dor muito profunda da perda de um ente querido, quando a vida, naqueles momentos de depressão, parece não ter mais sentido, é que a pessoa às vezes se volta profundamente para o seu interior. Mas esse interior, ouvintes, deve ser buscado de uma maneira mais consciente. Então nos diz aqui a voz do silêncio: quando já mais forte a tua alma não vai saindo do seu retiro seguro, quando deixando o sacrário protetor estende o seu fio de prata e avança, quando ao contemplar a sua imagem nas ondas do espaço ela murmura: isto sou eu, e declara, ó discípulo, que a tua alma está presa nas teias da ilusão. Esta terra, discípulo, é a sala da tristeza, onde existem pelo caminho das duras provações armadilhas para prender o teu eu, o nosso verdadeiro ser, na ilusão chamada a grande heresia. A heresia, ouvintes, de que as coisas são separadas, que as coisas são diferentes, que nós somos melhores ou piores que outras pessoas, que outros seres. Esta terra, ó discípulo ignaro, não é senão a triste entrada para aquele crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz. Essa luz que nenhum vento pode apagar e que arde sem óleo nem pavio. Só, ouvintes, quando nós transcendermos isso, é que nós começaremos a voar para mais longe do que nós temos ido. E diz a grande lei: para te tornares o conhecedor da personalidade total, tens primeiro de conhecer a personalidade, o eu terreno, a máscara aqui da matéria. Para chegares ao conhecimento dessa personalidade, o ser total, tens de abandonar a personalidade, a não personalidade, o ser ao não ser, e poderás então repousar entre as asas da grande asa. Aliás, as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce, nem morre, mas é a através das eras eternas.
É o voo, ouvintes, da gota para o oceano. Enquanto a gota não aprender a se fundir e se integrar totalmente no mundo do universo, não haverá, ouvintes, a sabedoria. Então recomenda a voz do silêncio. Cavalga a ave da vida se queres saber. Abandona a tua vida se queres viver. Isso, ouvintes, nós vemos recomendado também na Bíblia. Aquele que não morrer, ouvintes, para a sua natureza atual, ou seja, não se transformar, não poderá entrar verdadeiramente no reino de Deus, no reino dos seres perfeitos, dos seres eternos, e nem ver aquela natureza mais profunda que está dentro de cada um de nós. E, infelizmente, a grande ilusão que é Maia prende 99,9% de todos os seres, e a grande diferença entre os seres despertos e nós é que eles já ultrapassaram essa identificação, e mesmo vivendo entre nós, ouvintes, mesmo comendo as mesmas coisas, vestindo as mesmas roupas, trabalhando com o mesmo dinheiro, andando nos mesmos carros, trens, aviões, dormindo nos mesmos quartos de hotéis, de residências, e fazendo as mesmas coisas que nós, esses mestres, ouvintes, são diferentes de nós, porque eles se desapegaram, eles transcenderam aquilo que nos prendem, e eles não só ouvem, ouvintes, como eles próprios são a própria voz do silêncio, a luz que brilha na escuridão. E esperamos, ouvintes, que nos próximos programas nós possamos continuar indo cada vez mais fundo, ouvintes, nos preceitos de A Voz do Silêncio. E, como sempre, pelo avançado da hora, nós vamos parando por aqui, mas recomendamos a sua leitura, a sua reflexão, a sua meditação sobre o texto, ouvintes, da Voz do Silêncio de Madame Helena Petrovna Blavatsky. E vou convidá-los para encerrarmos as inspirações do programa Lux Esotérica de hoje, voltando finalmente em 2015 com as palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos e queridas ouvintes, que assim seja, que a luz esotérica, ouvintes, ela brilhe cada vez mais dentro do coração de vocês, e que um dia, ouvintes, mais cedo ou mais tarde, a voz do silêncio passe do nível de inaudível para o nível de plenamente sonora dentro da consciência de todos vocês, queridos e queridas amigos e amigas que nos acompanham. Fica aqui com vocês agora a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. Nos despedimos, ouvintes, enviando as nossas melhores, mais fortes, mais cálidas vibrações para todos vocês, ouvintes e amigos do programa Lux Esotérica. Até a nossa próxima edição, continuando os estudos
de A Voz do Silêncio. Até lá, amigos e amigas ouvintes.